Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre os 10 piores e os 10 melhores exercícios que você pode fazer na academia. Eu ia focar principalmente nos 10 piores exercícios, mas resolvi dar uma modificada e falar um pouquinho sobre quais exercícios você deve fazer no lugar desses exercícios ruins. Aqui tem alguns exemplos de exercícios ruins e alguns bons, apenas para vocês terem uma ideia. E será que seu exercício favorito é um exercício ruim ou não? Então vamos lá, antes da gente começar, eu queria deixar claro que, independentemente do exercício, se ele é um exercício bom, se ele é um exercício ruim para ativação muscular, ou se ele é um exercício seguro ou não seguro para sua articulação, se você levar qualquer exercício até a falha muscular, a gente já sabe que isso vai gerar hipertrofia, né? Ganhos de massa muscular. Então vamos lá, o que acontece é que quanto maior a ativação de um exercício, né, mais desgaste, mais estímulo você está colocando sobre aquela musculatura. E com isso você vai obter mais resultados por repetição. O que eu estou querendo dizer com isso é que você vai obter resultados mais rápidos. Aqui está um ótimo exemplo de exercícios para o glúteo máximo. Qual é o exercício que ativa mais a musculatura do glúteo máximo? É a famosa subida no banco. E você pode ver que aqui a gente tem uns 15 exercícios diferentes. E nem é citado o famoso glúteo 4 apoios com caneleira. O porquê disso? Porque a ativação muscular ela vai depender de vários fatores, como o posicionamento da carga, o posicionamento do corpo, mas também da sobrecarga. E o que acontece é que nesse exercício em particular aqui, mesmo que você seja muito forte, você não vai conseguir usar uma caneleira muito pesada, por vários motivos. Seu corpo vai começar a cair para o lado, você vai ter que começar a forçar a musculatura lombar para poder tentar estabilizar, vai aumentar a hiperlordose e assim por diante. Por isso, movimentos onde você esteja com a coluna estabilizada e consiga movimentar maior carga vão ativar mais a musculatura. Um bom exemplo é que o contrário, aquela elevação pélvica, até utilizando uma faixa elástica, vai ativar mais essa musculatura. E outras opções, como por exemplo, a mesma ponte inversa, só que utilizando uma barra para colocar sobrecarga, vai ativar mais. Ok? Então vamos lá. Aí, quando a gente fala de ativação da musculatura do glúteo, todo mundo pensa, por exemplo, no agachamento, né? Ah, tem que fazer agachamento com a barra nas costas, agachamento profundo, agachamento frontal. E esse estudo aqui, olha, foi muito interessante. Ele mostrou que não importa se o agachamento é frontal, se o agachamento é com a barra nas costas, ambos profundos ou um agachamento paralelo, a ativação do quadríceps, do isquiotibial e do glúteo são muito similares. Então isso significa que você não necessariamente precisa estar tentando realizar um agachamento profundo se você não tem estrutura para realizar esse exercício, sendo que um agachamento paralelo já vai ativar o suficiente essa musculatura. E já que a gente falou de quadríceps, a gente tem que falar desse exercício aqui, ó, que é o sissy squat. Olha só, no que ele consiste? Ele consiste em ficar posicionado na ponta do pé e jogar o joelho lá para frente, né? Isso aumenta o braço de resistência aqui e colocaria teoricamente mais força aqui no quadríceps, né? Só que também maior compressão no joelho, por isso esse exercício é tão ruim. E olha só, eu até deixei aqui copiado desse artigo porque eu achei muito legal. Ele comenta que não existe nenhuma referência que mostre que esse exercício aqui ativa mais a musculatura do quadríceps do que os outros exercícios. E o fato dele não fazer extensão de tronco, ele deixa de ativar o glúteo, por exemplo. Ou seja, ele se torna um exercício pior do que o exercício de agachamento normal. Uma outra coisa é que ele tem de 2 a 3 vezes maior chance de lesionar do que um agachamento tradicional. Então, esse é um exercício péssimo que pode ser substituído por qualquer movimento de agachamento. E se a gente for falar de agachamento, existe esse agachamento aqui, ó, o Zeker Squat, tá vendo? Ó? E ele tem uma ativação menor do que todos os outros movimentos de agachamento. Mas o porquê disso? O porquê disso é que não é que o exercício seja ruim, é que o posicionamento da barra aqui, ó, sobre a articulação do cotovelo, vai limitar a sobrecarga que você vai conseguir realizar. Então, sempre que você for pensar em um exercício, você tem que tomar cuidado com quais são os limitantes daquele exercício. Se aquele exercício tem algum limitante fora a fadiga da musculatura que você está tentando trabalhar, ele provavelmente não é o melhor exercício para aquela musculatura. Esse exercício aqui poderia facilmente ser substituído por qualquer agachamento. Agora vamos lá.
Quando a gente fala de desenvolvimento, existe o famoso desenvolvimento pela frente e o desenvolvimento pela nuca, né? E embora esses exercícios tenham ativações musculares muito similares, né? Ambos são ótimos exercícios para o desenvolvimento da musculatura dos ombros. Esse exercício aqui, ó, o por trás da nuca, ele vai ter maior compressão na articulação do ombro, o que não é tão interessante, mas principalmente ele vai ter muita compressão na lombar, tanto se você realizar ele sentado quanto em pé. Isso significa que antes de você querer realizar um exercício de desenvolvimento na nuca, você tem que ter capacidade para realizar aquele exercício em pé com grande sobrecarga, no máximo de amplitude e com boa estabilização do tronco. Entretanto, como a ativação dos dois exercícios é muito similar, a gente sempre recomenda fazer pela frente. Já que a gente falou de pela frente, por trás a gente tem a puxada, né? E normalmente se recomenda realizar as puxadas pela frente. Por que disso? Porque a puxada por trás, né, a posterior, que é esse aqui que eu deixei marcadinho, ó, tem menor ativação do latíssimos dorsal e menor ativação do redondo menor. Ou seja, é um exercício que ativa menos a musculatura das costas. E se ativa menos, ele é um pior exercício. Então, em vez de fazer uma puxada pela nuca, só fazer qualquer movimento de puxada pela frente. Aqui um outro exercício muito interessante, que é a remada alta. O que nós sabemos é que a remada alta, realizada da maneira tradicional, ela tem uma grande chance de ter compressão aqui na articulação dos ombros e desenvolver problemas inflamatórios. Então, nesse trabalho aqui, ó, eles propõem, por exemplo, a realização até um ângulo do cotovelo paralelo ao ombro, sem passar dessa linha, para isso diminuiria a compressão aqui na articulação. Uma outra possível solução para tentar reduzir isso é o afastamento das mãos, então esquecer essa pegada tão fechada e se realizar uma remada aberta, realizar uma remada, se fizer uma remada alta, fazer uma remada alta com a pegada aberta. Agora aqui temos um outro exercício que é o pec deck, né, para a musculatura do peitoral. Esse exercício aqui acabou tendo sua aplicação muito reduzida porque muitas academias hoje em dia já nem compram mais esse equipamento aqui, né? Mas esse exercício, eu já falei ele antes, ele tem menor ativação da musculatura do peitoral comparado com o supino reto, menor ativação do deltoide anterior e menor ativação do tríceps. Ou seja, é um exercício que ativa menos a musculatura e pode ser substituído tranquilamente por um supino reto. Agora aqui eu coloquei dois exemplos de exercícios para o bíceps que não são muito efetivos. O primeiro é esse exercício aqui, onde você realiza a rosca direta, normal, rotaciona o punho e realiza a fase excêntrica como uma rosca inversa. Por que esse exercício é ruim? Por dois motivos. Um é que você fica muito limitado na carga que você consegue utilizar, e o outro é que você está fazendo a fase concêntrica com uma musculatura, praticamente, e a fase excêntrica com outra musculatura. Toda vez que você tiver alguma modificação no seu exercício que impeça você de utilizar o máximo de carga para aquele determinado exercício, aquele não é um exercício ótimo. Então, esse aqui não é um bom exercício para ativação muscular. Agora, esse outro exercício aqui, ó, é uma rosca arrastada. Então, quando você vai realizar a rosca, você joga o cotovelo para trás e traz a barra raspando no corpo. Por que esse é um exercício ruim? Porque a amplitude que a barra tem que correr é menor. Você está colocando menos estresse na musculatura do bíceps, mesmo que você tenha colocando mais sobrecarga aqui. E nós já sabemos que a amplitude é fundamental para os seus resultados. Portanto, esse exercício é ruim. Sempre que você for fazer um exercício onde alguma coisa limita a sua carga ou limita a sua amplitude, ele não é o melhor exercício para aquela musculatura. Esses exercícios aqui poderiam ser facilmente substituídos com uma rosca direta ou com halteres ou com a barra. E se você tiver interesse de realizar um exercício com rosca inversa, também realize ele separado. Agora, quando a gente fala de tríceps, é muito interessante porque não tem muito erro nos exercícios de tríceps. Só que às vezes as pessoas querem inovar muito e querem realizar, por exemplo, um exercício de tríceps na bola. O que acontece? A bola deixa a superfície mais instável, ou seja, quando o exercício está instável, ele ativa mais a musculatura do abdômen, só que ele ativa menos a musculatura alvo. Então esse exercício aqui é péssimo. E se a gente for ver quais que ativam mais as musculaturas,
Olha só, uma flexão fechada, né? Fazendo um triângulo com as mãos é o exercício que mais ativa as musculaturas do tríceps, seguido de um tríceps coice e de um paralelas, ok? São os exercícios que mais ativam. E aqui tem uma lista dos exercícios que começam a ativar um pouco menos. O que a gente tem que sempre lembrar é que, por exemplo, num tríceps coice você vai utilizar pouca sobrecarga. E em comparação, se você fizer um supino com a pegada fechada, você vai mover muita carga. Então, embora a menor ativação do tríceps, você vai ter uma maior ativação de outras musculaturas e também um maior estímulo geral. Agora, quando a gente fala de abdominal, as pessoas tentam muito inventar, principalmente porque chama a atenção realizar exercícios diferentes, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, esse Russian Twist aqui, ó, é de longe o pior exercício que a gente possa imaginar para musculatura abdominal, porque ele tem muita compressão na coluna. E há muito tempo se fala a respeito disso, né? Essa questão da variedade dos exercícios de abdominais quanto à ativação da musculatura e à compressão na coluna. Você quer sempre uma grande ativação da musculatura, mas uma baixa compressão na coluna. E o que a gente pode fazer no lugar? Aqui, lembra que eu falei da instabilidade de ativar mais a musculatura? Para o abdômen é muito interessante realizar exercícios com a bola suíça, como por exemplo movimentos de flexão do tronco ou do quadril utilizando a bola suíça. Gente, qual que é a conclusão? É que você não precisa necessariamente só realizar os exercícios que ativam mais as musculaturas, mas se possível você deve priorizá-los. Por exemplo, é muito melhor priorizar o supino do que ficar priorizando um crucifixo ou um pec deck. Lembra que a segurança é mais importante do que a ativação muscular. Então, mesmo que você tenha um exercício que ative mais a musculatura, se ele te coloca em risco de lesão, ele não vale a pena, porque se você se lesionar, você vai ter que deixar de treinar aquela musculatura até se recuperar. Tem que lembrar que além da ativação muscular, né, outros fatores implicam da sua obtenção de resultados, como a organização do seu treino, divisão do treinamento, frequência, intensidade, descanso, ok? É isso aí. Curtiu, não curtiu, ficou com dúvida? Deixa aqui embaixo seu comentário, dá seu like ou dá seu dislike se você não gostou e lembre-se de se inscrever no canal. Mais uma vez, muito obrigado, abraços e bons treinos.